Mariana nunca imaginou que uma simples briga por sorvete num supermercado mudaria sua vida para sempre. Mas naquela quinta-feira à noite, enquanto discutia com um completo estranho sobre quem viu primeiro o último pote de pistache, ela estava plantando a semente do maior amor da sua vida. Só não sabia ainda. Acomodem-se e vamos à história, pois o romance está no ar. O pão de açúcar da Faria Lima estava quase vazio às 10h30 da noite. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente, enquanto Mariana Costa arrastava os pés pelo corredor de congelados, os olhos ardendo de cansaço depois de 14 horas ininterruptas de trabalho. 29 anos, coordenadora de marketing digital na Pulse Creative, ela tinha passado o dia inteiro apagando incêndios, revisando campanhas e mediando conflitos entre designers temperamentais e clientes ainda mais temperamentais. Tudo o que queria agora era chegar em casa, tomar um banho quente e comer sorvete direto do pote enquanto assistia alguma série boba na Netflix. Sem pensar em deadlines, sem pensar em métricas de engajamento, sem pensar no vazio do apartamento em Pinheiros que ela chamava de lar há 2 anos, desde que o noivado implodiu de forma espetacular. Ela abriu a porta do freezer e lá estava ele. O último pote de sorvete de pistache da marca importada que ela adorava. Um sorriso cansado curvou seus lábios enquanto estendia a mão. Foi quando outra mão, grande, masculina, com dedos longos e uma pulseira de couro gasto no pulso, agarrou exatamente o mesmo pote. Mariana piscou, processando. Virou a cabeça lentamente e encontrou um homem alto, ombros largos, sob uma camisa social branca com as mangas dobradas até os cotovelos, gravata frouxa pendurada no pescoço, barba por fazer, emoldurando um rosto de traços marcados. Ele tinha olhos escuros, quase pretos, que a encaravam com uma mistura de surpresa e determinação. "Eu vi primeiro", Mariana disse, a voz saindo mais firme do que se sentia, puxando o pote na direção dela. "Estar olhando não é o mesmo que pegar", ele retrucou, aquele maldito sorriso de canto de boca aparecendo enquanto puxava de volta. A voz era grave, tinha um timbre que reverberava no peito dela de uma forma irritante. "Desculpa." Mariana estreitou os olhos, sentindo a exaustão do dia se transformar em indignação. "Você está me dizendo que mesmo vendo que eu estava pegando, você simplesmente decidiu que tinha mais direito ao sorvete?" "Não foi o que eu disse", ele respondeu, mas não largou o pote. Os dedos dele roçaram nos dela sobre o plástico frio, e Mariana sentiu um choque elétrico subir pelo braço. "Eu disse que ver não é pegar. E tecnicamente nós dois pegamos ao mesmo tempo." "Tecnicamente", Mariana repetiu soltando uma risada sem humor. "Você é daqueles caras que acha que pode simplesmente pegar o que quer só porque quer, né? Deixa eu adivinhar, executivo, carro importado, acha que o mundo gira ao seu redor?" O sorriso dele vacilou por um segundo, os olhos escurecendo. "Uau! Você tirou tudo isso de uma disputa por sorvete? Deve ser divertido viver dentro da sua cabeça. E você deve ser insuportável de se conhecer." Ela cuspiu, sentindo as bochechas esquentarem. Por que diabos ela estava tão alterada? Era só um sorvete, mas tinha algo na postura dele, na forma confiante como ele segurava o pote, como se o mundo realmente fosse dele, que tocava num nervo exposto. "Olha", ele disse, a voz baixando uma oitava, ficando mais suave, mas ainda irritantemente condescendente. "Você parece ter tido um dia difícil. Eu também tive. Que tal a gente resolver isso de forma civilizada?" Civilizada seria você simplesmente sair do caminho e me deixar pegar o sorvete que eu vi primeiro. Mariana rebateu, cruzando os braços e erguendo o queixo num gesto que ela sabia que fazia a covinha aparecer, aquela que sua mãe sempre dizia que denunciava quando estava sendo teimosa. Ele olhou para ela por um longo momento e Mariana viu os olhos dele percorrerem seu rosto, demorando-se na covinha, depois nos olhos, como se estivesse tentando decifrá-la. Então,
Inesperadamente, ele soltou o pote. Pronto, disse, dando um passo para trás e erguendo as mãos em rendição. Todo seu. Aproveite seu pistache, princesa. O tom debochado da palavra princesa fez o sangue de Mariana ferver. Não me chama de princesa, ela disse, agarrando o pote com mais força do que o necessário. Então para de agir como uma, ele retrucou, aquele sorriso irritante voltando. Fazendo drama por causa de sorvete num supermercado às 11 da noite. Muito maduro. Você é insuportável. Mariana cuspiu, jogando o pote no carrinho com tanta força que ele quicou. E você é dramática, ele respondeu, mas havia algo nos olhos dele, uma curiosidade, um interesse que fazia Mariana se sentir exposta de uma forma desconfortável. Ela virou-se nos calcanhares e marchou em direção aos caixas, sentindo o olhar dele grudado nas costas dela. As mãos tremiam levemente enquanto colocava as compras na esteira, e ela odiava que ele tivesse esse efeito nela, odiava que mesmo agora, pagando e saindo pela porta giratória para o estacionamento, ela conseguisse sentir a presença dele como se ele ainda estivesse perto. Idiota arrogante, ela murmurou para si mesma, jogando as sacolas no banco de trás do ponto vermelho velho que ela adorava, apesar de todo mundo dizer que precisava trocar. Quem ele pensa que é? Mas enquanto dirigia pelas ruas vazias de São Paulo, Mariana não conseguia parar de pensar naqueles olhos escuros, naquele sorriso de canto de boca, na forma como ele tinha olhado para ela, como se ela fosse um quebra-cabeça interessante de se montar. Esquece, ela disse em voz alta, virando o som do rádio para abafar os pensamentos. Você nunca mais vai ver esse cara na vida. O universo, como sempre, tinha outros planos. A segunda-feira chegou com a velocidade brutal que segundas-feiras sempre têm. Mariana acordou às 6 da manhã com o alarme gritando no ouvido, tropeçou até o chuveiro ainda de olhos fechados e estava tomando o terceiro café do dia às 8, quando seu celular apitou com uma mensagem no grupo da agência. Bruno, CEO. Reunião geral em 30 minutos. Presença obrigatória. Vamos apresentar o novo diretor criativo. Mariana suspirou, salvando o arquivo em que trabalhava. A agência inteira estava num frenesi desde que souberam que o lendário Rafael Mendes estava vindo para sacudir a Pulse Creative, ex-diretor de uma multinacional gigante, fama de transformar agências inteiras, métodos pouco ortodoxos. As fofocas corriam soltas há semanas. Aposto que é mais um tiozão de terno cinza que acha que entende de digital. Camila, a designer gráfica, comentou enquanto elas caminhavam juntas para a sala de reuniões. Sabe como é? Vem cheio de ideias de 2010, querendo revolucionar com coisas que a gente já faz há anos. Provavelmente, Mariana concordou, mas algo no estômago dela apertou. Uma intuição estranha que ela não conseguia nomear. A sala de reuniões estava lotada. Todos os 23 funcionários da Pulse Creative espremidos no espaço com paredes de vidro que dava vista para a Avenida Brigadeiro Faria Lima lá embaixo. O burburinho de conversas nervosas preenchia o ar. Bruno, CEO e fundador da agência, estava na frente da sala, sorrindo com aquela empolgação genuína que fazia as pessoas gostarem dele imediatamente. Bom dia, pessoal! Como todos sabem, temos uma novidade incrível hoje. Conseguimos trazer alguém que vai elevar a Pulse para o próximo nível. Mariana se acomodou numa cadeira no canto, abrindo o laptop para anotar qualquer coisa importante que fosse dita. Camila sentou-se ao lado dela, já revirando os olhos. Rafael Mendes vem de uma trajetória impressionante. Bruno continuou, clicando no controle remoto. Uma apresentação apareceu na tela, mostrando logos de agências famosas, prêmios, campanhas virais. Liderou equipes de 50 pessoas, ganhou 3 leões em Cannes e agora vai trazer toda essa expertise para nós como nosso novo diretor criativo. A porta da sala de reuniões se abriu e o mundo de Mariana parou de girar. Rafael Mendes entrou com passos confiantes, um sorriso tranquilo no rosto. Usando calça social cinza escuro, camisa branca impecável,
sem gravata, os 2 primeiros botões abertos, revelando a base do pescoço moreno. O cabelo estava mais arrumado do que na outra noite, mas era definitivamente ele. A barba ainda por fazer, aqueles mesmos olhos escuros que agora varriam a sala até pousarem exatamente nela. O sorriso dele se alargou. Mariana sentiu o sangue drenar completamente do rosto. As mãos gelaram. O laptop quase escorregou do colo dela. Não, 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 não. Bom dia, equipe, Rafael disse, a voz grave preenchendo a sala com facilidade. Prazer em finalmente conhecer todos vocês, oficialmente. Seus olhos ainda estavam fixos em Mariana, e ela viu a diversão mal disfarçada neles, o reconhecimento, aquele maldito sorriso de canto de boca que agora fazia o estômago dela revirar por motivos completamente diferentes. Estou muito empolgado para trabalhar com uma equipe tão talentosa, Rafael continuou, finalmente desviando o olhar dela para percorrer a sala. Sei que mudanças podem ser assustadoras, mas garanto que meu objetivo aqui é potencializar o que vocês já fazem de melhor. Ele falou por mais 10 minutos sobre sua visão para a agência, sobre colaboração e ousadia criativa, mas Mariana mal registrou uma palavra. Seu cérebro estava preso num loop infinito de pânico. Ele era seu chefe. O cara com quem ela tinha brigado por sorvete, que ela tinha chamado de arrogante e insuportável, era agora seu chefe direto. Antes de terminar, Rafael disse, e Mariana forçou-se a prestar atenção. Quero mencionar que vou agendar reuniões individuais com cada coordenador nas próximas semanas. Quero entender como vocês trabalham, seus desafios, suas ideias. E já que marketing digital é uma das nossas prioridades, seus olhos encontraram os dela novamente. Vou começar pela Mariana. Sexta-feira, primeira reunião. O coração de Mariana afundou ainda mais. Camila cutucou suas costelas, sussurrando. Uau, que sorte começar. Ele é gostoso, né? Mariana não respondeu. Não confiava na própria voz para sair firme. Quando a reunião finalmente terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Mariana tentou escapar rápido, mas a voz de Rafael a alcançou. Mariana, 1 minuto! Ela congelou, fechou os olhos brevemente, reunindo coragem, então virou-se. A sala estava quase vazia agora. Apenas Bruno conversando com alguém perto da porta, longe o suficiente para não ouvir. Rafael se aproximou com aqueles passos confiantes, parando perto demais do que seria apropriado para uma interação profissional. Ela conseguia sentir o cheiro da colônia dele, algo amadeirado e caro. Então, ele disse, a voz baixa mas carregada de humor. Pequeno mundo, não? Você sabia? Mariana acusou, mantendo a voz controlada com esforço. Na quinta-feira, você já sabia que ia trabalhar aqui. Sabia, ele admitiu, sem um pingo de arrependimento. Mas você não me deu chance de me apresentar antes de decidir que eu era um idiota arrogante. Você é um idiota arrogante, ela sibilou, muito consciente de que Bruno ainda estava na sala. Provavelmente, Rafael concordou, aquele sorriso irritante ficando ainda mais largo. Mas agora sou seu idiota arrogante, chefe. Sou seu chefe idiota arrogante, tecnicamente. Mariana cerrou os punhos ao lado do corpo, a covinha no queixo pulsando de pura irritação. Isso é completamente inapropriado. Você não pode ficar me provocando no trabalho. Quem está provocando? Ele perguntou, inclinando a cabeça de lado com falsa inocência. Estou apenas estabelecendo que teremos uma reunião semanal, toda sexta-feira, 1 hora, só nós dois. Puramente profissional, é claro. A forma como ele disse, puramente profissional, fez algo no estômago dela dar um nó. Aliás, Rafael continuou, dando um passo para trás e colocando as mãos nos bolsos, a postura voltando para aquela confiança casual. Adoro pistache. Algumas pessoas levam sobremesas muito a sério, mas eu entendo. Às vezes a gente precisa lutar pelo que quer. Antes que Mariana pudesse responder, ele virou-se e saiu da sala, deixando-a ali,
tremendo de raiva e algo perigosamente próximo de atração que ela se recusava, absolutamente se recusava a reconhecer. Camila apareceu ao lado dela. Sobre o que vocês estavam conversando? Parecia intenso. Nada. Mariana mentiu, fechando o laptop com mais força do que necessário. Só estabelecendo expectativas. Mas enquanto voltava para sua mesa, tudo o que conseguia pensar era que as próximas semanas seriam um inferno e que Rafael Mendes, com aquele sorriso idiota e aqueles olhos que viam demais, seria a causa de tudo. A semana arrastou-se com uma lentidão torturante. Mariana mergulhou no trabalho com intensidade ainda maior que o normal, tentando desesperadamente não pensar na reunião de sexta-feira, que se aproximava como uma tempestade inevitável. Mas era impossível ignorar Rafael completamente. Ele estava por toda parte na agência, reorganizando processos, sentando-se com diferentes equipes, fazendo perguntas que iam direto ao ponto fraco de cada projeto. As pessoas inicialmente céticas começaram a admitir, relutantemente, que ele sabia do que estava falando. Ele é bom, Bruno comentou na quarta-feira, quando Mariana entregou relatórios de performance. Já identificou 3 gargalos que estávamos ignorando há meses e convenceu o Tiago a finalmente usar aquele plugin de automação que você vem sugerindo há 1 ano. Mariana forçou um sorriso. Que bom, mas o que realmente a deixava maluca eram os momentos acidentais. Como na terça-feira, quando ela estava na copa fazendo café e Rafael entrou, tão perto no espaço pequeno que ela precisou se espremer contra a bancada para deixá-lo passar. Ele murmurou um "com licença", educado, mas os olhos dele percorreram o rosto dela com aquela intensidade que fazia a pele formigar. Ou na quarta, quando ela estava apresentando resultados de campanha para um cliente em videoconferência e percebeu Rafael parado na porta da sala, observando. Quando ela terminou e desligou, ele apenas assentiu e disse, "Bom trabalho", mas havia algo no tom que fazia parecer que ele estava dizendo muito mais. Na quinta-feira à noite, Mariana estava no apartamento dela, olhando para o armário como se as roupas fossem inimigas pessoais. O que diabos se veste para uma reunião com um chefe que também é o cara irritante do supermercado, por quem você definitivamente não sente nada além de raiva profissional? Para de ser ridícula, ela disse para o próprio reflexo. É só uma reunião. Ele vai perguntar sobre métricas, você vai responder, acabou. Simples, profissional, sem drama. Escolheu uma blusa branca de botões, saia lápis preta, salto médio, sóbrio, profissional, blindado. Não dormiu quase nada. Sexta-feira amanheceu, ensolarada e zombeteira. Mariana chegou à agência às 8h30, 1 hora mais cedo que o normal, e se entrincheirou na mesa dela com uma caneca gigante de café preto e todos os relatórios, gráficos e apresentações que conseguiu preparar. Se Rafael Mendes queria questionar seu trabalho, ela estaria pronta com dados que o calariam. As horas passaram arrastadas. 9, 10, 11. Ao meio-dia, Camila jogou uma barrinha de cereal na mesa de Mariana. Come alguma coisa. Você está pálida. Estou bem, Mariana mentiu, mas comeu a barrinha mesmo assim. Às 2 da tarde, seu celular apitou com um lembrete de calendário. Reunião com Rafael Mendes. Sala 3, 15 horas. 1 hora. Só 60 minutos. Ela conseguiria sobreviver. Às 3 em ponto, Mariana bateu na porta da sala 3 com os nós dos dedos, o laptop debaixo do braço, a postura ereta e profissional. Entre. A voz de Rafael veio do outro lado. Ela girou a maçaneta, respirou fundo e entrou. A sala 3 era pequena, projetada para reuniões de no máximo 4 pessoas. Uma mesa de vidro redonda, cadeiras confortáveis de couro cinza, uma parede inteira de janela que dava vista para prédios espelhados da Faria Lima.
Rafael estava sentado de costas para a vista, laptop aberto, camisa azul marinho hoje, mangas dobradas, revelando antebraços que Mariana forçou-se a não notar. Ele levantou os olhos quando ela entrou e aquele maldito sorriso apareceu. Pontual, ele comentou, fechando o laptop. Gosto disso. Profissionalismo básico, Mariana respondeu, sentando-se na cadeira oposta e abrindo o próprio laptop com movimentos eficientes. Trouxe todos os relatórios do último trimestre, análises de ROI por canal, comparativos de performance e 3 propostas de otimização que estava desenvolvendo. Ela virou a tela para ele, mostrando a primeira apresentação impecavelmente montada. Rafael olhou para a tela por um momento, então de volta para ela. Você ficou acordada a noite inteira preparando isso? Não, ela mentiu. As olheiras provavelmente a entregavam. Mariana, ele disse, e a forma como falou o nome dela, suave, mas firme, fez algo no estômago dela se revirar. Eu não te chamei aqui para te interrogar ou pegar no pé. Só quero conhecer como você trabalha. Eu trabalho com dados, ela respondeu, a voz defensiva. Tomo decisões baseadas em métricas sólidas, testo hipóteses, otimizo constantemente. Não dependo de achismos ou inspiração criativa vaga. Inspiração criativa vaga, Rafael repetiu, recostando-se na cadeira. Interessante escolha de palavras. Não quis dizer? Sim, quis, ele a interrompeu, mas não havia raiva no tom. Apenas curiosidade. Você tem algo contra criatividade? Tenho algo contra decisões baseadas em feeling em vez de dados. Mariana corrigiu, erguendo o queixo. Rafael estudou-a por um longo momento. Os olhos escuros percorreram o rosto dela de uma forma que a fez se sentir exposta, como se ele visse camadas que ela preferia manter escondidas. Posso ver seu portfólio antigo? Ele perguntou de repente. Mariana piscou, pega de surpresa. Por quê? Curiosidade. Ele disse simplesmente. Vi que você ganhou 2 prêmios em 2019 por campanhas criativas. Quero ver o trabalho. Ela hesitou. Então abriu uma pasta enterrada no laptop, arquivos que não olhava há anos. Projetos de quando ainda estava começando, quando arriscava mais, quando... Rafael puxou o laptop dela para mais perto, os dedos roçando nos dela por um segundo que pareceu durar muito mais. Ele percorreu as apresentações em silêncio e Mariana observou o rosto dele, tentando ler a reação. Você era mais ousada, ele disse finalmente, ainda olhando para a tela. Era mais nova, ela retrucou. Mais ingênua. Mais livre, ele corrigiu, levantando os olhos para encontrar os dela. O que aconteceu? Cresci. Aprendi que criatividade pela criatividade não paga as contas. Dados sim. Ou aprendeu a ter medo de falhar. Rafael disse suavemente, e a observação a atingiu como um tapa. Você não me conhece, Mariana disse, a voz saindo mais afiada do que pretendia. Não pode fazer esse tipo de julgamento baseado em meia hora de reunião e uns slides antigos. Você tem razão, ele concordou, mas continuou olhando para ela com aquela intensidade perturbadora. Então me conta, o que aconteceu entre aquela Mariana? Ele gesticulou para o laptop. E essa aqui? A vida aconteceu, ela respondeu, fechando o laptop com um clique definitivo. Olha, eu sei que você tem essa reputação de ser o cara que sacode as coisas, que faz as pessoas saírem da zona de conforto. Mas meu trabalho funciona. Os números provam. Então, se você está procurando alguém para consertar, sugiro procurar em outro lugar. Rafael ficou em silêncio por longos segundos. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Não aquele sorriso de canto de boca irritante, mas algo mais genuíno. Sabe o que eu mais respeito? Ele disse. Honestidade. E você, Mariana Costa, é brutalmente honesta, mesmo quando está mentindo para si mesma. Ela abriu a boca para rebater, mas ele levantou a mão. Seus números são excelentes. Seu trabalho é sólido. Não vou mexer nisso. Mas ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa perto demais. Vou te desafiar.
porque acho que você é capaz de muito mais do que você mesma acredita. Que generoso, Mariana disse, mas a voz saiu sem convicção. Não é generosidade, Rafael respondeu, os olhos fixos nela. É interesse próprio. Eu vim para cá para transformar esta agência. E para isso, preciso que pessoas talentosas parem de se esconder atrás de planilhas e lembrem por que começaram isso em primeiro lugar. Mariana sentiu algo se mexer dentro dela, algo desconfortável e perigoso, uma pontada de reconhecimento, como se ele tivesse tocado numa ferida que ela fingia não existir. A reunião acabou? Ela perguntou, mantendo a voz firme. Não, Rafael disse, mas pode ir se quiser. Não vou te forçar a ficar. Ela deveria ir. Deveria pegar o laptop, levantar e sair com dignidade, mas algo a mantinha colada na cadeira, incapaz de quebrar o olhar dele. Por que você pegou esse trabalho? Ela perguntou de repente. Você estava numa multinacional gigante, ganhando provavelmente o triplo. Por que vir para uma agência boutique em São Paulo? Rafael se recostou novamente, o sorriso desaparecendo. Por um momento, ela viu algo nos olhos dele que se parecia com cansaço. Porque lá eu estava construindo impérios para outras pessoas e esquecendo de ter uma vida, ele disse, a honestidade crua na voz, pegando-a de surpresa. Trabalhava 16 horas por dia, dormia no escritório, vivia de delivery e café. Meu casamento implodiu porque eu nunca estava presente. E um dia acordei e percebi que tinha sucesso no papel, mas estava completamente vazio. Mariana prendeu a respiração. Aquilo era perto demais, familiar demais. Então decidi que se ia continuar trabalhando como um louco, que pelo menos fosse em algo menor, mais humano, onde eu pudesse fazer diferença real, não só aumentar lucro para acionistas anônimos. Eles ficaram em silêncio por um momento, o ar na sala parecendo mais denso. Seu ex-marido era idiota, Mariana disse finalmente. Rafael soltou uma risada surpreendida. Ex-esposa. E não, ela estava certa. Eu era o idiota que achava que trabalho era substituto para a presença real. Eu terminei meu noivado há 2 anos, Mariana se ouviu dizendo e imediatamente se arrependeu. Por que diabos estava compartilhando isso? Mas Rafael apenas assentiu, como se entendesse perfeitamente. Ele não gostava do seu sucesso? Como você sabe? Porque homens fracos têm medo de mulheres fortes, ele disse simplesmente. E você, Mariana Costa, é inegavelmente forte. Provavelmente assustadora para quem não consegue lidar. O coração dela pulou uma batida. E você está flertando comigo? Estou, ele perguntou, mas aquele sorriso de canto de boca estava de volta. Isso é completamente inapropriado, ela disse, mas não se levantou. Concordo totalmente, Rafael concordou. Você é minha subordinada direta. Isso violaria pelo menos 3 políticas de RH. Pelo menos 3, ela ecoou, sentindo o rosto esquentar. Então é bom a gente manter as coisas estritamente profissionais, ele disse, mas os olhos dele desceram brevemente para os lábios dela antes de voltar. Estritamente, Mariana concordou, a voz saindo mais rouca do que pretendia. O silêncio se estendeu, carregado de algo elétrico que nenhum dos dois queria nomear. Finalmente, Rafael limpou a garganta e pegou o laptop dele de volta. Vou te mandar um projeto para avaliar. Cliente novo, startup de fintech. Quero sua análise até quarta. Sem problemas, Mariana respondeu, grata por voltar ao território profissional. Ela se levantou para sair, mas quando chegou na porta, a voz dele a deteve. Mariana? Ela olhou por cima do ombro. Obrigado pela honestidade, ele disse sério. De verdade, é raro encontrar. Ela apenas assentiu, não confiando na própria voz, e saiu. Do lado de fora, encostou-se na parede do corredor, respirando fundo. O coração ainda disparado, as mãos tremendo levemente. Merda, ela sussurrou para si mesma. Merda, merda, merda. Porque ela tinha acabado de perceber algo aterrorizante. Rafael Mendes não era apenas irritante, ele era perigoso, e ela estava em sérios problemas.
As semanas seguintes se transformaram numa guerra velada entre profissionalismo e algo muito mais perigoso que nenhum dos dois queria admitir. Rafael implementou mudanças na agência com a precisão de um cirurgião. Reorganizou fluxos de aprovação, estabeleceu novos processos criativos, trouxe metodologias que ele havia aprendido na multinacional, mas adaptadas para a realidade menor da Pulse. E em cada mudança ele consultava Mariana. Não porque precisasse, ela sabia disso, mas porque ele parecia genuinamente interessado na opinião dela, no ponto de vista técnico que ela trazia, na forma como ela conseguia traduzir criatividade em números que faziam sentido para clientes. As reuniões de sexta-feira viraram o ponto alto e baixo da semana de Mariana simultaneamente. Na terceira semana, ele trouxe café. Não qualquer café, mas um latte com leite de aveia e uma pitada de canela, exatamente como ela gostava e que havia mencionado casualmente uma vez na copa. "Como você sabe como eu tomo café?" ela perguntou, olhando para o copo suspeita. "Presto atenção." Rafael respondeu simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Na quarta semana, eles brigaram por 40 minutos sobre uma campanha para um cliente de moda. Mariana defendia uma abordagem orientada por dados de comportamento do consumidor. Rafael queria algo mais ousado, visceral, que causasse impacto emocional antes de racional. "Você está se escondendo atrás das planilhas de novo", ele disse. E ela sentiu a acusação como uma faca. "E você está confundindo risco calculado com irresponsabilidade", ela rebateu, levantando-se da cadeira com tanta força que ela raspou no chão. Eles ficaram ali, de pé, separados apenas pela mesa de vidro. Respirações pesadas, olhares travados num duelo silencioso. "Você é impossível", ela disse finalmente. "E você é teimosa", ele respondeu. "Arrogante, dramática, controlador, assustada." A última palavra a atingiu como um soco. Mariana sentiu as lágrimas picarem nos olhos e odiou. Odiou que ele tivesse razão. Odiou que ele a visse tão claramente. "Vai se fuder, Rafael", ela disse, a voz quebrando, e saiu batendo a porta. Ficou trancada no banheiro por 20 minutos, tentando recuperar a compostura. Quando voltou para a mesa, tinha uma mensagem dele. "Rafael, desculpa, passei do limite." Ela não respondeu, mas no dia seguinte, segunda-feira, havia um post-it colado no monitor dela. A letra dele, grande e meio torta. "Combinamos as duas ideias. Ficou perfeito. Obrigado por me desafiar." E quando ela viu a campanha finalizada, teve que admitir, por mais que doesse, que ele estava certo. A fusão de dados dela com a ousadia criativa dele tinha resultado em algo melhor do que qualquer um teria criado sozinho. Era assim que eles funcionavam. Fogo e gelo, choque e fricção, e algo que ia se intensificando, semana após semana, reunião após reunião. A quinta-feira da quinta semana mudou tudo. Mariana estava trabalhando tarde, como sempre. O escritório estava praticamente vazio, apenas a luz da mesa dela e de mais 2 pessoas no andar. Ela estava tão focada nos números de uma análise de conversão que não percebeu quando Rafael apareceu ao lado dela. "Você mora aqui?" ele perguntou, fazendo-a pular de susto. A mão dela voou para o peito. "Meu Deus, você precisa parar de aparecer do nada." "São 10 da noite", ele disse, olhando para o relógio caro no pulso. "Numa quinta-feira. O que você ainda está fazendo aqui?" "Trabalhando", Mariana respondeu, voltando os olhos para a tela. "Algumas pessoas têm deadline. Algumas pessoas têm vida." Rafael retrucou, mas sem malícia. Ele puxou a cadeira do lado e sentou-se perto demais, o cheiro da colônia dele invadindo os sentidos dela. "Quando foi a última vez que você saiu para jantar? Ou foi no cinema? Ou fez qualquer coisa que não envolvesse trabalho?" "Não é da sua conta", ela disse, mas a defensividade na voz a entregou. "Mariana", ele disse suavemente, e ela odiou como o nome dela soava na boca dele, como se fosse algo precioso. "Você não precisa provar nada para ninguém." "Não estou provando nada", ela mentiu. "Estou fazendo meu trabalho."
Você está se escondendo, Rafael disse. E quando ela abriu a boca para negar, ele continuou. Eu sei porque eu fazia a mesma coisa. Trabalhava até cair de cansaço para não ter que voltar para uma casa vazia, para não ter que encarar que tinha construído uma carreira brilhante, mas estava completamente sozinho. Mariana sentiu a garganta apertar. Rafael, você já comeu alguma coisa hoje? A mudança de assunto a pegou desprevenida. Eu almocei. Mentira, ele disse, mas estava sorrindo levemente. Vi você pular o almoço para terminar aquela apresentação. Vem, vamos jantar. Não podemos, ela disse automaticamente. Por que não? Porque você é meu chefe. Porque seria inapropriado, porque... É só comida, Mariana. Ele a interrompeu. 2 colegas de trabalho jantando porque os 2 ficaram até tarde. Nada mais. Ela sabia que era mentira. Sabia que não era nada simples assim. Mas estava cansada, com fome, e a ideia de voltar para o apartamento vazio e comer mais uma vez macarrão instantâneo era deprimente demais. Só comida, ela repetiu, mais para si mesma que para ele. Só comida, Rafael concordou, mas havia algo nos olhos dele que dizia que ambos sabiam que era muito mais. Eles foram a pé até um restaurante pequeno na Vila Olímpia. Um japonês discreto que estava meio vazio numa quinta à noite. Sentaram-se num canto, pediram sashimi e saquê quente e pela primeira vez, desde que se conheceram, conversaram sem a armadura do profissionalismo. Rafael contou sobre crescer no interior de Minas, filho de professora e engenheiro, sobre como tinha sido sempre o certinho, o responsável, carregando expectativas de todo mundo. Sobre como foi para São Paulo aos 18 para fazer faculdade e nunca mais voltou. Mariana compartilhou sobre ser filha única de pais divorciados, sobre crescer dividida entre 2 casas, 2 realidades, nunca sentindo que pertencia completamente a nenhuma. Sobre como o trabalho virou o único lugar onde tinha controle total. Meu ex-noivo disse que eu amava mais meu trabalho do que ele. Ela confessou, no 3º copo de saquê, as bochechas coradas. E a pior parte é que ele tinha razão. Não porque eu não o amasse, mas porque trabalho era seguro. Eu sabia as regras. Sabia como ter sucesso. Relacionamentos eram uma bagunça que eu não conseguia controlar. Entendo perfeitamente, Rafael disse, girando o copo entre os dedos. Minha ex-esposa me deu um ultimato. Ou eu parava de trabalhar 16 horas por dia, ou ela ia embora. E sabe o que eu fiz? Trabalhei mais horas ainda, porque pelo menos no escritório eu sabia exatamente o que fazer. Ninguém exigia que eu fosse vulnerável ou presente emocionalmente. Os olhos dele se encontraram através da mesa pequena. Somos um desastre, não somos? Mariana disse, soltando uma risada triste. Somos. Rafael concordou. Mas pelo menos somos honestos sobre isso. Quando terminaram de comer e ele insistiu em pagar a conta, Mariana não brigou muito. Estava cansada e levemente tonta do saquê, e quando saíram para a rua, a brisa fria de São Paulo a fez estremecer. Quer que eu te leve para casa? Rafael ofereceu. Meu carro está a 2 quadras. Ela deveria dizer não. Deveria pegar um Uber, ir sozinha, manter a distância segura, mas estava cansada de ser sensata. Tudo bem, ela ouviu a própria voz dizer. O carro dele era um Civic preto, limpo mas não ostensivo. Ele abriu a porta do passageiro para ela, um gesto antiquado que a fez sorrir. A viagem até Pinheiros levou 20 minutos no trânsito leve da noite. Eles conversaram sobre coisas banais, músicas que gostavam, lugares que queriam conhecer, filmes que os fizeram chorar. E Mariana percebeu, com um aperto no peito, que estava perigosamente confortável ali, no banco do passageiro do carro dele, ouvindo a voz grave dele preencher o espaço. Quando ele parou em frente ao prédio dela, Mariana hesitou antes de abrir a porta. Obrigada, ela disse, pelo jantar e pela conversa. Eu precisava disso. Eu também, Rafael respondeu, e havia algo nos olhos dele, uma intensidade que fazia o ar ficar denso. Ela deveria sair. Deveria dizer boa noite e ir embora.
mas estava paralisada, presa no olhar dele. Mariana, ele disse suavemente, eu não deveria, mas preciso te falar uma coisa. O coração dela acelerou. Não fala. Por quê? Porque se você falar, vai mudar tudo. E eu não estou pronta para isso. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Tudo bem, não vou falar hoje, mas um dia vou. Ela assentiu, sem confiar na própria voz, e saiu do carro. Mas quando entrou no apartamento vazio e se deitou na cama, tudo que conseguia pensar era que tinha fugido de novo. Tinha tido uma chance de ser corajosa, de parar de se esconder, e tinha escolhido a segurança. E pela primeira vez em muito tempo, Mariana questionou se segurança valia a pena quando significava ficar sozinha. A manhã de sexta-feira chegou com notícias que chacoalharam a Pulse Creative inteira. Mariana estava tomando o primeiro café quando Camila praticamente correu até sua mesa, os olhos arregalados. Você viu o e-mail do Bruno? Que e-mail? Mariana pegou o celular, o estômago apertando com um pressentimento ruim. O assunto dizia: oportunidade histórica, apresentação Tecnova. Ela abriu lendo rapidamente. A Tecnova, uma das maiores startups de tecnologia do Brasil, estava procurando uma agência para liderar sua campanha de expansão internacional. Orçamento de R$2 milhões. Contrato de 2 anos. Seria a maior conta da história da Pulse. E eles tinham 3 semanas para preparar uma apresentação que competiria com agências 10 vezes maiores. Isso é insano, Mariana murmurou. Bruno designou o Rafael para liderar, Camila continuou. E ele já escolheu a equipe central. Adivinha quem está? Mariana nem precisou adivinhar. Ela sabia. A reunião de kickoff foi às 10 da manhã. Rafael estava na frente da sala. Mangas da camisa branca dobradas, marcador na mão, energia pura irradiando dele. Esse projeto vai definir o futuro desta agência, ele disse, olhando para cada uma das 6 pessoas que tinha escolhido. Ou conseguimos essa conta e nos estabelecemos como player sério, ou perdemos e ficamos sempre sendo a agência pequena que quase conseguiu. Seus olhos pousaram em Mariana. É por isso que escolhi cada um de vocês. Não pelos melhores números ou portfólios bonitos, mas porque confio que vocês vão dar tudo o que têm. Especialmente você, Mariana. Preciso que você lidere a estratégia digital desse projeto. Ela sentiu todos os olhos se virarem para ela. Eu? Você, Rafael confirmou. Tem a visão técnica que precisamos, a capacidade analítica e... Ele fez uma pausa. A coragem criativa que descobri que você tem, mesmo quando tenta esconder. Mariana sentiu o rosto esquentar. Rafael, eu não sei se... Eu sei. Ele a interrompeu firme. Confio em você. A questão é, você confia em si mesma? O silêncio na sala era absoluto, todos esperando a resposta dela. Mariana pensou em todas as vezes que tinha se escondido atrás de dados, todas as vezes que tinha escolhido segurança sobre ousadia. Pensou em Rafael, dizendo que ela era mais corajosa antes. Pensou em quem ela costumava ser versus quem tinha se tornado. Sim, ela disse finalmente, a voz saindo mais firme do que esperava. Eu confio. O sorriso que Rafael abriu foi genuíno, orgulhoso, e fez algo no peito dela se aquecer perigosamente. As 3 semanas seguintes foram as mais intensas da vida profissional de Mariana. A equipe trabalhava de 12 a 16 horas por dia, finais de semana incluídos. Rafael estava ali em cada passo, guiando, desafiando, apoiando. E quanto mais trabalhavam juntos, mais difícil ficava negar o que estava crescendo entre eles. Havia os momentos pequenos, como quando ele trazia café para ela sem que pedisse, ou quando ela pegava ele revisando o portfólio antigo dela de novo, tarde da noite, quando achava que ela já tinha ido embora. Você era incrível, ele disse sem olhar para ela. Ainda é. Mas estava deixando o medo te segurar. Estava? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Está soltando, Rafael respondeu, finalmente olhando para ela.
nas ideias que trouxe essa semana, na forma como defendeu conceitos ousados. Você está voltando a ser aquela Mariana, ou virando uma nova, ela disse suavemente. Melhor ainda, ele murmurou. Eles ficaram ali, na sala vazia, muito conscientes de quão perto estavam, de como seria fácil se inclinar, de como o ar estava carregado de possibilidades. Foi Mariana quem se afastou primeiro. É tarde. Devíamos ir. Deveríamos, Rafael concordou, mas nenhum dos dois se moveu por longos segundos. No fim da segunda semana, eles estavam travados. A apresentação estava boa, mas não excelente. Faltava algo, uma centelha, uma conexão emocional que transformasse números em narrativa. Era 2 da manhã de uma quinta-feira. Todos já tinham ido embora, exceto Mariana e Rafael. Ela estava sentada no chão da sala de reuniões, cercada por impressões, post-its, rabiscos, tentando encontrar o ângulo que faltava. Não está funcionando, ela disse, a frustração sangrando na voz. Tem todos os elementos certos, mas parece vazio. Rafael se sentou no chão ao lado dela, perto o suficiente que os ombros se tocavam. Você está pensando demais, ele disse. Como assim? Está tentando criar a apresentação perfeita em vez de a apresentação verdadeira. Qual é a história real da Tecnova? Por que eles deveriam confiar em nós? Mariana olhou para os papéis, depois para ele. Porque entendemos o que é construir algo do zero. Ser subestimado. Ter que provar valor todos os dias. Exatamente, Rafael disse, os olhos brilhando. Essa é a conexão. Não somos a agência gigante com 100 cases. Somos a equipe pequena, faminta, que vai lutar por cada centímetro porque sabemos o que é ter algo a provar. Mariana sentiu o insight clicar, as peças se encaixando. É isso, é exatamente isso. Ela se virou para ele, empolgação substituindo frustração, e percebeu tarde demais quão perto estavam. Nariz a centímetros do dele, conseguindo ver cada detalhe daqueles olhos escuros, sentir o calor do corpo dele. Mariana, Rafael disse, a voz rouca. Não fala, ela sussurrou, mas não se afastou. Preciso, ele disse, porque se eu não falar agora, vou enlouquecer. O coração dela batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Eu não consigo parar de pensar em você, Rafael confessou, as palavras saindo rápidas, urgentes. Acordo pensando em você, durmo pensando em você. Cada reunião, cada conversa, cada segundo que passamos juntos só piora. E eu sei que é errado, que sou seu chefe, que isso complica tudo, mas eu não aguento mais fingir que você é só uma colega quando claramente é muito mais. Mariana ficou sem ar. Rafael, você sente isso também? Ele perguntou, vulnerável de uma forma que ela nunca tinha visto. Ou estou completamente louco? Ela deveria mentir. Deveria se proteger ambos, mas estava cansada de mentir. Sinto, ela admitiu, a voz mal passando de um sussurro. Sinto e me apavora. Por quê? Porque você é exatamente o tipo de coisa que eu jurei que nunca deixaria atrapalhar meu trabalho. Porque tenho medo de estragar tudo. Porque quando olho para você, vejo todas as formas que isso pode dar errado e... Rafael pegou o rosto dela entre as mãos, interrompendo o fluxo de palavras. E se der certo? Ele perguntou. Mariana fechou os olhos, sentindo as mãos dele quentes contra a pele dela, o polegar dele traçando a linha do maxilar dela com uma delicadeza que a fazia tremer. Não podemos, ela disse, mas não se afastou. Eu sei, Rafael concordou, mas eu quero. Deus, como eu quero. Ela abriu os olhos, encontrando os dele tão perto, tão intensos. Isso vai mudar tudo. Já mudou, ele disse. No segundo que você entrou naquela reunião, no segundo que te reconheci, tudo mudou. Só estamos fingindo que não. E então, ele se inclinou, lentamente, dando a ela tempo para recuar, para dizer não. Mas Mariana não recuou. Ela encontrou ele no meio do caminho. O beijo foi devastador. Suave no início, quase hesitante, lábios apenas se tocando, testando. Mas então, algo se rompeu.
Semanas de tensão explodindo de uma vez. As mãos de Mariana foram para os cabelos dele, puxando, enquanto a boca dele se movia contra a dela, com uma urgência que tirava o fôlego. Ela sentiu as mãos dele descerem para a cintura, puxando-a mais perto, eliminando qualquer espaço entre eles. O gosto dele era café e algo mais, algo unicamente dele que a fazia querer mais. As línguas se encontraram e Mariana gemeu baixinho contra a boca dele, o som parecendo quebrar o último fio de controle. Rafael a virou, pressionando-a contra a parede, o corpo dele cobrindo-o dela, uma das mãos ainda no rosto dela, a outra na cintura, apertando, segurando como se tivesse medo que ela desaparecesse. Mariana arqueou contra ele, sentindo cada músculo rígido, cada centímetro do corpo masculino pressionado contra o seu. As mãos dela desceram dos cabelos para os ombros largos, para as costas, tentando puxá-lo ainda mais perto, querendo eliminar qualquer distância. Quando finalmente se separaram, ofegantes, as testas encostadas, os lábios inchados, Mariana tremeu. "Meu Deus!" ela sussurrou. "Eu sei", Rafael respondeu, a respiração pesada, os olhos fechados. Eles ficaram assim por longos segundos, tentando recuperar o controle, o mundo voltando lentamente ao foco. A realidade bateu em Mariana como água fria. "Não podemos fazer isso", ela disse, mas a voz saiu fraca, sem convicção. "Eu sei", Rafael concordou, mas as mãos dele ainda estavam na cintura dela, os polegares traçando círculos que a faziam perder o pensamento. "Você é meu chefe." "Eu sei." "Isso poderia arruinar tudo." "Eu sei." Mariana o empurrou gentilmente, criando espaço para respirar, para pensar. "Rafael, eu preciso ir." Ela viu a dor passar pelos olhos dele, mas ele assentiu, dando um passo para trás. "Tudo bem", ele disse, "mas Mariana?" Ela parou com a mão na porta. "Isso não foi erro", Rafael disse, a voz firme. "Foi a coisa mais certa que já senti na vida, e eu vou te dar tempo para processar, mas não vou fingir que não aconteceu." Mariana apenas assentiu, sem confiar na própria voz, e saiu. No elevador, ela encostou a cabeça na parede fria, os dedos tocando os lábios ainda inchados. O que diabos ela tinha feito? Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Mariana e Rafael mantinham uma distância profissional dolorosa. Cordiais demais, formais demais, enquanto a equipe toda percebia a tensão, mas ninguém ousava comentar. Eles trabalhavam no projeto como se nada tivesse acontecido. Reuniões eram objetivas, e-mails eram curtos e diretos. Mas havia momentos em que os olhares se encontravam acidentalmente, e Mariana sentia o beijo como se estivesse acontecendo de novo, o gosto dele ainda gravado na memória dela. Na semana da apresentação final, a pressão estava insuportável. Cada detalhe precisava ser perfeito. Cada slide, cada argumento, cada número. Foi numa terça-feira, faltando 3 dias para a apresentação, que tudo desmoronou. Mariana estava na copa, fazendo o 5º café do dia, quando Rafael entrou. A sala pequena pareceu encolher ainda mais. "Oi", ele disse, a voz cuidadosa. "Oi", ela respondeu, mantendo os olhos fixos na cafeteira. Silêncio tenso. "Preciso saber", Rafael disse finalmente. "Você está me evitando porque se arrependeu ou porque tem medo?" Mariana fechou os olhos. As duas coisas. "Mariana." "Não, Rafael." Ela se virou para encará-lo, os olhos ardendo. "Eu passei 2 anos reconstruindo minha vida depois que tudo desmoronou. 2 anos me provando que eu não preciso de ninguém, que posso fazer isso sozinha, e aí você aparece e em semanas destrói todas as paredes que levei tanto tempo para construir. Talvez as paredes não fossem para te proteger", ele disse suavemente. "Talvez fossem te prendendo. Você não entende", ela disse, a voz quebrando. "Meu ex-noivo me fez sentir que meu sucesso era uma ameaça, que eu precisava escolher entre carreira e amor. E eu escolhi carreira porque pelo menos trabalho não me abandona, não me faz sentir que sou de mais ou de menos." Rafael deu um passo à frente. "Eu nunca pediria para você escolher. Nunca."
Mas o mundo vai pedir, Mariana rebateu. No segundo que alguém descubra sobre nós, vão dizer que é por isso que você me deu esse projeto, que qualquer sucesso meu é porque estou com o chefe. Vão reduzir tudo que construí a um relacionamento. Então o que você quer? Rafael perguntou. E ela viu frustração misturada com dor nos olhos dele. Quer que a gente finja que não sente nada, que aquele beijo não aconteceu, que nos próximos anos a gente vai trabalhar juntos, se ver todo dia e simplesmente ignorar isso? Não sei! Ela explodiu. Eu não sei, Rafael. Só sei que tenho tanto medo de estragar tudo. De estragar o quê? O trabalho ou nós? As duas coisas, tudo. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou de novo, a voz estava diferente, mais baixa, mais controlada, mas carregada de emoção. Quando meu casamento acabou, ele disse, jurei que nunca mais colocaria trabalho acima de alguém que eu amasse. Mas também jurei que não correria atrás de ninguém que não quisesse ser alcançado. Então vou te dar espaço, Mariana. Vou respeitar seus medos, suas barreiras, mas saiba que para mim você vale o risco. Vale cada complicação, cada dificuldade. E se um dia você perceber que também valho para você, eu vou estar aqui. Antes que Mariana pudesse responder, Camila apareceu na porta. Desculpa interromper, mas o Bruno precisa de vocês dois. Agora. A reunião era sobre a apresentação final. Bruno tinha conseguido informações sobre as outras agências competindo pela conta. Eram gigantes, com orçamentos 1000 vezes maiores, equipes enormes. Vocês têm certeza que estamos prontos? Bruno perguntou, a preocupação clara no rosto. Rafael olhou para Mariana através da mesa. Estamos. E naquele momento, com todos os olhos neles, Mariana tomou uma decisão. Ela ia canalizar toda a confusão, todo o medo, toda a emoção para aquela apresentação, ia provar para si mesma e para o mundo que era capaz. Os 3 dias seguintes foram um borrão de trabalho intenso. Mariana mal dormiu, mal comeu, completamente consumida pelo projeto. E Rafael estava ali em cada passo, mas mantendo a distância que ela tinha pedido, apenas profissional, apenas apoio. O dia da apresentação amanheceu ensolarado. Irônico, considerando que Mariana sentia um nó no estômago que a estava matando. A equipe toda estava no escritório às 6 da manhã, revisando tudo pela última vez. Às 9, entraram nos carros, rumo à sede da Tecnova. Mariana estava no banco de trás do carro de Rafael, olhando pela janela enquanto ele dirigia em silêncio. Camila, ao lado dela, ia falando nervosamente, mas Mariana mal ouvia. Vai dar certo. A voz de Rafael veio baixa, os olhos dela encontrando os dele pelo retrovisor. Ela apenas assentiu, sem confiar na própria voz. A sede da Tecnova era um prédio de vidro intimidador na Avenida Paulista. Eles foram recebidos por uma assistente que os levou para uma sala de conferências enorme, com uma parede inteira de janelas e uma mesa que parecia ter 3 quilômetros de comprimento. 5 executivos da Tecnova estavam sentados do outro lado, ternos caros, expressões céticas. Mariana sentiu o pânico subir pela garganta. Rafael tocou levemente o cotovelo dela, tão rápido que ninguém mais viu. Você consegue, ele murmurou. A apresentação começou. Rafael conduziu a primeira parte com maestria, estabelecendo visão, falando sobre transformação digital, sobre autenticidade. Então passou para Mariana. Ela se levantou, as pernas bambas, e caminhou até a frente. Vocês devem estar se perguntando, ela começou, a voz saindo mais firme do que esperava. Por que escolher uma agência pequena quando tem opções de gigantes globais? Os executivos se inclinaram para a frente, interessados. A resposta é simples, Mariana continuou, sentindo a confiança crescer. Porque nós entendemos vocês de uma forma que agências grandes nunca vão entender. Nós sabemos o que é construir algo do zero, ser subestimado, ter que lutar por cada cliente, cada projeto, cada prova de que merecemos estar aqui. Ela clicou no slide seguinte, mostrando dados, mas contados como história.
Vocês não precisam de uma agência que vai tratar a conta de vocês como mais um número num portfólio gigante. Vocês precisam de parceiros que vão sangrar por isso, porque o sucesso de vocês é literalmente o sucesso nosso. Durante 40 minutos, Mariana apresentou a estratégia digital que tinha desenvolvido. Dados precisos, criativos ousados, análises profundas, mas tudo contado como narrativa, como jornada, como promessa. Quando terminou, o CEO da Tecnova, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos, sorriu. Vocês nos surpreenderam, ele disse. Das 6 apresentações que vimos, a de vocês foi a única que entendeu que não estamos procurando fornecedor. Estamos procurando aliados. Rafael e Mariana trocaram um olhar rápido, esperança acendendo. Mas o CEO continuou, e o estômago de Mariana afundou. Precisamos de alguns dias para deliberar. Vamos avisar até sexta-feira. Eles saíram do prédio em silêncio atordoado. No estacionamento, Rafael parou, virou-se para a equipe e abriu um sorriso enorme. Vocês foram incríveis, ele disse. Cada um de vocês, independente do resultado, isso foi a melhor apresentação que já participei. Seus olhos encontraram os de Mariana. Especialmente você. Foi brilhante. Mariana sentiu o peito apertar, lágrimas de alívio e exaustão, ameaçando cair. Na volta para a agência, o escritório inteiro estava esperando. Bruno tinha comprado champanhe para comemorar independente do resultado. A festa improvisada se estendeu até às 7 da noite. Mariana bebeu mais do que deveria, rindo com Camila, tentando não olhar para onde Rafael estava, cercado de pessoas, mas sempre consciente de onde ele estava, como se houvesse um fio invisível conectando-os. Por volta das 8, ela saiu para o terraço do prédio, precisando de ar, de silêncio. Estava olhando para a cidade iluminada quando ouviu passos atrás de si. Não precisou virar para saber quem era. Você estava incrível hoje, Rafael disse, parando ao lado dela, os braços apoiados na grade. Nós estávamos, ela corrigiu. Não, você, ele insistiu. Aquela Mariana que vi hoje, confiante, ousada, brilhante. Essa é quem você realmente é quando para de se esconder. Mariana virou-se para encará-lo. Talvez fosse o champanhe, ou a adrenalina do dia, ou simplesmente cansaço de lutar. Rafael, O celular dele tocou, interrompendo. Ele olhou para a tela e ficou pálido. É o CEO da Tecnova, ele disse atendendo. Alô? Mariana observou o rosto dele, tentando ler cada microexpressão enquanto ele ouvia em silêncio. Obrigado, Rafael disse finalmente. Muito obrigado. Até segunda. Ele desligou. Ficou parado por um segundo. Então girou para Mariana com um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Nós conseguimos, ele disse. A conta é nossa. O quê? Mariana sentiu o chão desaparecer. Nós conseguimos? Conseguimos! Rafael gritou, pegando-a pela cintura e girando-a no ar. Mariana riu. Um som de pura alegria, os braços ao redor do pescoço dele. Quando ele a colocou de volta no chão, estavam tão perto, corpos colados, respirações misturadas. Nós conseguimos, ela repetiu, lágrimas correndo agora. Você conseguiu, Rafael disse, as mãos ainda na cintura dela. Você acreditou em si mesma. O olhar dele caiu para os lábios dela, e Mariana viu o momento em que ele decidiu. Viu quando ele ia se inclinar, mas dessa vez ela não esperou. Foi ela quem fechou a distância, beijando-o com toda essa alegria, todo o alívio, toda a emoção que estava sentindo. Rafael respondeu imediatamente, aprofundando o beijo, as mãos subindo para o rosto dela, segurando como se ela fosse preciosa, frágil, importante. Quando se separaram, ofegantes, ele encostou a testa na dela. Vem comigo, ele disse, para minha casa, só hoje. Amanhã a gente resolve tudo, mas hoje eu só quero estar com você. Mariana sabia que deveria dizer não, mas não queria mais fugir. Sim, ela sussurrou. O apartamento de Rafael na Vila Olímpia era exatamente como ela imaginou. Moderno, minimalista, com vista para a cidade. Mas também tinha toques pessoais.
livros empilhados, uma planta que claramente estava morrendo, fotos de viagens. Eles ficaram parados no meio da sala, de repente tímidos, toda a confiança do beijo no terraço evaporando. Quer beber alguma coisa? Rafael ofereceu. Não, Mariana disse. Então, reunindo coragem, quero você. Algo nos olhos dele se acendeu. Ele cruzou a distância entre eles em 2 passos, pegando o rosto dela entre as mãos. Tem certeza? Ele perguntou vulnerável. Absoluta, ela respondeu. O beijo foi diferente dessa vez. Mais lento, mais profundo, saboreando. As mãos dele exploraram, descendo pelas costas dela, pela cintura, puxando-a contra ele. As dela foram para os botões da camisa dele, abrindo um por um, revelando a pele morena, os músculos definidos. Rafael gemeu baixinho quando ela espalhou as mãos pelo peito dele, a queimando através do toque. Quarto, ele conseguiu dizer, e ela apenas assentiu. Ele a pegou no colo, as pernas dela envolvendo a cintura dele, e a levou pelo corredor até um quarto com uma cama enorme e mais janelas mostrando São Paulo brilhando lá embaixo. Eles caíram na cama juntos, risadas misturadas com beijos, roupas sendo removidas entre toques exploratórios e suspiros entrecortados. Você é linda, Rafael murmurou, os lábios traçando um caminho pelo pescoço dela, pela clavícula mais abaixo. Mariana arqueou contra ele, os dedos entrelaçados nos cabelos dele, perdida na sensação, no calor, na conexão. E quando finalmente se uniram, movendo-se juntos em perfeita sincronia, Mariana olhou nos olhos dele e viu tudo que tinha tanto medo de sentir refletido de volta. Amor. Depois, deitados entrelaçados nos lençóis bagunçados, a respiração finalmente se acalmando, Rafael beijou a testa dela. Fica, ele pediu. Fica essa noite. Amanhã a gente resolve o resto. Mariana se aconchegou mais contra o peito dele, ouvindo o batimento cardíaco constante. Tudo bem, ela sussurrou. E pela primeira vez em anos, ela se permitiu simplesmente sentir, simplesmente ser, sem planejar 3 passos à frente. A manhã chegou suave, luz entrando pelas cortinas. Mariana acordou confusa por um segundo e então lembrou. O apartamento de Rafael, a noite anterior. Ele ainda dormia, um braço ao redor dela, o rosto relaxado de uma forma que ela nunca tinha visto. Mais jovem, mais livre, ela deveria se arrepender, deveria estar em pânico, mas tudo o que sentia era paz. Mariana estava considerando levantar para fazer café quando o celular de Rafael tocou na mesa de cabeceira. Ele gemeu, tentando ignorar, mas o toque persistiu. Atende, Mariana murmurou. Rafael pegou o celular, ainda meio dormindo, mas congelou quando viu quem era. É o Bruno, ele disse agora completamente acordado. Atendeu e Mariana viu o rosto dele ficar sério, a mandíbula tensionando. Quando? Ele perguntou. Hoje? Mas é sábado. Entendo. Vou verificar. Desligou e se sentou, passando a mão pelo rosto. O que foi? Mariana perguntou, sentando-se também, puxando o lençol. A Tecnova quer fazer uma auditoria financeira da agência antes de finalizar o contrato. Rafael explicou. Procedimento padrão para contas grandes, e parte disso inclui verificar que não há conflitos de interesse na equipe. O estômago de Mariana afundou. Conflitos de interesse como relacionamentos entre superiores diretos e subordinados. Rafael completou, olhando para ela. Silêncio pesado. Então, o que a gente faz? Mariana perguntou, embora já soubesse a resposta. Rafael pegou a mão dela. Temos que contar para o Bruno, antes que descubram por conta própria. A reunião com Bruno foi marcada para segunda-feira de manhã, antes de todos chegarem. Mariana mal dormiu no domingo, ensaiando mentalmente o que diria. Quando entraram juntos no escritório de Bruno, o CEO olhou de um para outro e suspirou. Eu já sabia, ele disse, recostando-se na cadeira. Como? Mariana perguntou surpresa. Vocês acham que são sutis, mas não são, Bruno disse, mas estava sorrindo levemente. A forma como olham um para o outro, a tensão quando estão na mesma sala. Até a Camila comentou.
Rafael e Mariana trocaram um olhar. Olha, Bruno continuou ficando sério. Eu entendo. Vocês são adultos, solteiros, mas temos um problema. As políticas corporativas são claras sobre relacionamentos entre superior direto e subordinado. Eu sei, Rafael disse, e assumo total responsabilidade. Se alguém precisa ser transferido ou demitido, sou eu. Não, Mariana interrompeu. Não vou deixar você abrir mão da sua carreira por minha causa. Não é por sua causa, Rafael disse, olhando para ela. É por nós. Bruno bateu na mesa, chamando a atenção. Ninguém vai ser demitido, mas precisamos resolver isso antes da auditoria. Rafael, você pode transferir a Mariana para outro departamento onde não seria sua subordinada direta? Poderia, Rafael disse devagar, mas seria um rebaixamento. Ela perderia a liderança do projeto digital. Então essa não é opção, Mariana disse firme. Passei anos construindo essa posição. Não vou abrir mão agora. Então, Bruno disse, a única alternativa é um de vocês sair da Pulse. O silêncio foi absoluto. Rafael respirou fundo. Vou procurar outra posição. Há vagas em outras agências. Rafael, não. Mariana começou, mas ele pegou a mão dela. Já decidi, ele disse. Você merece ficar. Esse projeto foi seu desde o início. Não vou tirar isso de você. Naquela noite, no apartamento dela, eles brigaram pela primeira vez de verdade. Você está jogando sua carreira fora, Mariana gritou, caminhando de um lado para outro. Você é diretor criativo, Rafael. Isso não é fácil de conseguir de novo. Vou conseguir outro cargo, ele respondeu, voz controlada. Meu currículo é forte, mas você finalmente está brilhando de novo. Não vou ser o motivo de você apagar essa luz. Então o quê? Você vai embora e fingimos que nada disso aconteceu? Não, Rafael se levantou, caminhando até ela. Eu vou embora e a gente fica junto. De verdade. Sem ter que esconder, sem políticas corporativas no caminho. Mas, Mariana, eu te amo, ele disse, e ela sentiu o mundo parar. Eu te amo, e não vou deixar medo ou regras corporativas tirarem você de mim. Não de novo. Já perdi um casamento por colocar trabalho em primeiro lugar. Não vou perder você da mesma forma. Lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora. Eu também te amo, ela sussurrou. E por isso mesmo não posso deixar você sacrificar tudo. Não é sacrifício quando é por alguém que vale a pena, Rafael disse, segurando o rosto dela. E você vale tudo. Ele a beijou, suave e profundo, e Mariana sentiu todas as defesas que ainda mantinha desmoronarem completamente. 2 semanas depois, Rafael Mendes deu a notícia oficialmente. Tinha aceitado uma posição de diretor criativo executivo em uma agência grande no Rio de Janeiro. Melhor salário, mais responsabilidades, novo começo. O último dia dele na Pulse foi numa sexta-feira. Houve uma festa de despedida, discursos emocionados, abraços. Mariana manteve distância durante o evento, profissional demais, sorrindo quando deveria, mas sentindo o coração se partir. Quando todos foram embora e o escritório estava vazio, ela foi até a sala dele. Rafael estava encaixotando as últimas coisas. Oi! Ela disse da porta. Ele levantou os olhos e sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o estômago dela dar voltas. Oi! Você tem certeza disso? Ela perguntou. Rio é longe. São 5 horas de voo, Rafael disse, fechando a última caixa. E eu vou estar em São Paulo todo fim de semana que puder. Vai dar certo? Mariana perguntou, vulnerável. Relacionamento à distância, carreiras em cidades diferentes, toda essa complexidade? Rafael cruzou a sala, parando na frente dela. Você ainda está procurando razões para ter medo? Sempre vou ter medo, ela admitiu, de estragar, de perder, de não ser suficiente. Então vamos ter medo juntos, Rafael disse, beijando-a suavemente. Mas vamos tentar mesmo assim. 3 meses se passaram num borrão de ligações de vídeo, fins de semana roubados e saudade constante.
Rafael voava para São Paulo 2 vezes por mês. Mariana ia ao Rio quando conseguia. Era difícil, exaustivo, complicado, mas também era real, intenso, valioso. A Pulse Creative prosperou com a conta da Tecnova. Mariana foi promovida a gerente de marketing digital, liderando uma equipe de 6 pessoas. Seu trabalho estava sendo reconhecido, entrevistas em podcasts de marketing, palestras em conferências. E sempre, em cada conquista, Rafael estava lá. Mesmo que fosse só por mensagem, comemorando, apoiando. Foi numa sexta-feira chuvosa, 6 meses depois de Rafael ter saído, que Mariana recebeu uma proposta surpreendente. Uma agência de médio porte no Rio estava oferecendo uma posição de diretora de estratégia digital. Salário 40% maior que o atual. Equipe de 20 pessoas. Liberdade criativa. Ela olhou para o e-mail por longos minutos. Então pegou o telefone e ligou para Rafael. "Preciso conversar com você", ela disse quando ele atendeu. "Pessoalmente, posso ir aí esse fim de semana?" "Claro", Rafael respondeu, e ela ouviu a preocupação na voz dele. "Está tudo bem?" "Está", Mariana disse sorrindo. "Melhor que bem, acho." No sábado à tarde, ela estava no apartamento dele no Leblon, olhando para a vista da praia enquanto ele fazia café. "Então", Rafael disse, sentando-se ao lado dela no sofá. "O que aconteceu?" Mariana respirou fundo. "Recebi uma proposta de emprego. Aqui no Rio." Ela viu o choque passar pelo rosto dele. "O quê?" "É uma posição incrível, muito melhor que a que tenho agora. E..." Ela pegou a mão dele. "Significa que a gente poderia finalmente estar na mesma cidade." "Mariana", Rafael disse devagar, "isso é o que você quer ou está fazendo por mim?" "Estou fazendo por nós", ela corrigiu. "E por mim, porque aprendi nesses meses que sucesso sem ter alguém para dividir é vazio. E porque você tinha razão. Eu estava me escondendo atrás do trabalho, com medo de ser vulnerável." Ela se virou completamente para encará-lo. "Mas não tenho mais medo. Ou melhor, ainda tenho, mas estou fazendo mesmo assim. Porque você me ensinou que coragem não é não ter medo. É ter medo e escolher amor de qualquer jeito." Rafael puxou-a para um beijo profundo, carregado de promessa. "Tem certeza?" ele perguntou contra os lábios dela. 100% certeza? "Absoluta", Mariana respondeu. 1 ano depois, numa tarde ensolarada de sábado, Rafael se ajoelhou numa praia em Búzios, com um anel na mão e nervosismo nos olhos. "Mariana Costa", ele disse, "você é a mulher mais teimosa, inteligente e corajosa que já conheci. Me fez questionar tudo, me desafiou, me fez querer ser melhor. Casa comigo? Deixa eu passar o resto da vida brigando com você sobre estratégias e roubando seu sorvete de pistache?" Mariana riu através das lágrimas. "Só se você promete nunca parar de me desafiar." "Prometo", Rafael disse, sorrindo. "Então sim", ela disse, puxando-o de pé. 1000 vezes sim." O casamento foi 6 meses depois, numa fazenda em Petrópolis. Pequeno, íntimo, apenas pessoas que realmente importavam. Camila foi madrinha, fazendo um discurso que deixou todo mundo rindo e chorando ao mesmo tempo, contando sobre como tinha visto a tensão sexual não resolvida desde o primeiro dia. Bruno fez um brinde, agradecendo Rafael por ter sacudido a Pulse e, sem querer, dado a Mariana o empurrão que ela precisava. E quando Rafael e Mariana dançaram a primeira dança como marido e mulher, ela encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou: "Obrigada." "Por quê?" ele perguntou. "Por não desistir de mim quando eu estava desistindo de mim mesma. Por me ensinar que vulnerabilidade é força. Por me mostrar que amor não é fraqueza." "Obrigado você", Rafael respondeu. "Por me lembrar que sucesso sem amor é vazio e que os melhores riscos são aqueles que tomamos por pessoas que valem a pena." 2 anos depois, numa manhã de domingo, Mariana estava sentada no sofá do apartamento que dividiam em Ipanema, uma mão na barriga redonda de 6 meses, a outra segurando uma xícara de chá. Rafael entrou da cozinha com panquecas, o cabelo bagunçado,
sorriso sonolento no rosto. Bom dia, mamãe, ele disse, beijando-a antes de se sentar ao lado dela. Bom dia, papai, ela respondeu pegando uma panqueca. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, Rafael com a mão na barriga dela, sentindo a filha chutar. Em que está pensando? Ele perguntou. Em como tudo começou, Mariana disse, sorrindo. Uma briga ridícula por sorvete num supermercado. Melhor briga da minha vida, Rafael disse, rindo. Ainda acho que eu vi primeiro, ela provocou. E eu ainda acho que você é dramática, ele rebateu. Mariana o empurrou de leve, rindo. Idiota! Seu idiota! Rafael corrigiu, beijando-a. E enquanto sentiam a filha se mexer entre eles, ambos souberam que cada momento difícil, cada medo enfrentado, cada risco tomado tinha valido a pena. Porque amor verdadeiro não é ausência de medo. É escolher todos os dias ser corajoso o suficiente para tentar. É construir algo juntos, mesmo quando é complicado. É encontrar alguém que te desafia a ser melhor, enquanto te ama exatamente como você é. E às vezes, apenas às vezes, começa com uma briga por sorvete de pistache. 5 anos depois, numa noite qualquer, Mariana estava colocando a filha, Helena, de 3 anos, para dormir, contando histórias inventadas sobre princesas corajosas. Mamãe, Helena perguntou com os olhinhos sonolentos, como você e papai se conheceram? Mariana sorriu, trocando um olhar com Rafael, que estava encostado na porta do quarto. Bem, ela começou. Tudo começou quando eu queria muito, muito mesmo um sorvete de pistache. E o papai roubou, Rafael completou entrando no quarto. Ele não roubou, Mariana corrigiu rindo. Ele apenas foi muito teimoso. Eu era charmoso, Rafael defendeu-se. Era irritante, Mariana retrucou. Helena olhou de um para o outro, confusa, mas sorrindo. Vocês brigam muito. Brigamos, Mariana concordou, beijando a testa da filha. Mas também nos amamos muito. Muito, muito, Rafael adicionou, puxando ambas para um abraço. E quando Helena finalmente dormiu e eles voltaram para a sala, Mariana encostou no peito de Rafael, ouvindo o batimento constante do coração dele. Você se arrepende de alguma coisa? Ela perguntou. De ter deixado você ficar com o sorvete naquela noite? Rafael respondeu sério. Aquele era o último pote. Mariana deu um tapa de leve no peito dele, rindo. Idiota! Seu idiota! Ele corrigiu, beijando o topo da cabeça dela. Para sempre. E Mariana, que passou tantos anos com medo de ser vulnerável, com medo de precisar de alguém, com medo de que amor fosse fraqueza, finalmente entendeu a verdade. Amor não é fraqueza. É a coisa mais corajosa que existe. É acordar todo dia e escolher, de novo e de novo, construir algo com outra pessoa. É aceitar que você não precisa ser perfeita para ser amada. É encontrar alguém que vê todas as suas falhas e decide ficar mesmo assim. E às vezes, só às vezes, tudo isso começa com uma briga boba num supermercado. Com 2 pessoas teimosas que não faziam ideia de que estavam encontrando o amor de suas vidas. E assim encerramos mais uma história. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe com quem gosta de romance. Me conta nos comentários. Você já discutiu com alguém que depois se tornou especial na sua vida? Adoraria saber. Obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe e até mais.